A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, começando o último capítulo da série Espírito Santo. Se você acompanhou essa série até aqui pelo YouTube e também pelo Instagram, acredito que você tenha aprendido muito e ainda iremos aprender algo mais sobre o Espírito Santo. Dessa vez iremos aprender sobre as capacitações que o Espírito Santo, que Deus nos dá através do Espírito Santo. Capacitações para o serviço, para servir, para ajudar pessoas, para edificar a igreja. Vamos ler a base em 1 Coríntios 14, estou com a Bíblia aqui na mão, vamos também pegar a sua Bíblia. 1 Coríntios 14, verso 12, veja o que está falando. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai neles sobejar para a edificação da igreja. Então veja só, meu irmão, olha, eu não entendo muito sobre dom espiritual. O que é dom espiritual, meu irmão? São capacitações de Deus. São dádivas, são presentes de Deus através do Espírito Santo para o homem. E o Espírito Santo dá esses dons olhando para a necessidade do povo, da igreja, de onde a pessoa está, do local onde a pessoa está. Então ele olha, o Espírito Santo olha e vê que aquela multidão de pessoas está faltando, por exemplo, pessoas para orarem e as pessoas serem curadas, porque há muitos enfermos. Então o Espírito Santo vai, batiza uma pessoa e dá o dom a ela de cura, tá certo? São dádivas, são capacitações. Então, todo dom que Deus nos dá, ok? Se você não tem, peça e Ele dá e não lança em rosto, através do Espírito Santo. Então todos os dons que Deus nos dá, nós devemos nele procurar a crescer, acrescentar e crescer cada dia mais para a edificação da igreja. Se Deus te deu o dom do ensino da palavra, leia, busque, estude, peça, ore, aprenda, sente para aprender e assim você vai crescendo e sobejando no dom. Se é o de cura, ore pelos enfermos. Peça ao Espírito Santo autoridade. Ore. Permita que o Senhor use você para curar as pessoas, para libertar os oprimidos. Então veja só. Quais são as categorias de dons, se assim podemos falar? Há os dons de revelação. O primeiro na categoria dos dons de revelação é a palavra da sabedoria. É aquela que Salomão pediu a Deus. Deus falou: Salomão, o que você deseja? Peça e eu vou lhe dar. E ele falou: Senhor, dai-me sabedoria para guiar o povo, para apacentar esse povo. Então o dom da palavra de sabedoria, ela abre a mente do homem para compreender a palavra de Deus. E quando ele compreende a palavra de Deus, ele começa a aconselhar pela palavra, ele guia as pessoas pela palavra. Esse é o dom da revelação da palavra da sabedoria. Também tem um dom da palavra do conhecimento. A fonte desse dom é a onisciência de Deus, porque Deus sabe tudo, conhece tudo e está em todo lugar. Então esse dom é dado ao homem para ele entender aquilo que as pessoas não estão conseguindo ver. Há um relato na Bíblia sobre um profeta. Os inimigos de Israel iam lutar contra Israel, mas todas as vezes que os inimigos de Israel iam lutar contra Israel, o povo de Israel já sabia o caminho de onde eles vinham. Já sabiam quantos vinham, por onde vinham atacar Israel. Então os inimigos falaram: olha, no meio daquele povo há alguém que parece, enquanto a gente está em reunião aqui para atacá-los, alguém vai lá e revela a eles o que vamos fazer. É o dom do conhecimento. É Deus mostrando ao povo dele aquilo que não se pode ver com os olhar carnal. Os mistérios ocultos, Deus revela. Está no dom das revelações. É o esclarecimento daquilo que muitas vezes não temos conhecimento. Depois, nessa mesma categoria de dons de revelação, é o discernimento de espíritos. Não é o espírito de crítica, tá certo? Não é isso não. É o dom de saber. Alguém vem profetizar para você, alguém vem querer falar para você algo, alguém vem dizer que é seu amigo, se é, se não é.
O dom de discernimento faz você saber se aquilo é verdadeiro ou não é. Se aquilo vem do diabo ou vem de Deus. Ou vem daquela pessoa mesmo. É o dom de discernimento de espíritos. A segunda categoria são os dons de poder. O dom da fé. Nós temos que entender que o dom da fé, a gente não pode confundir com a fé natural, em Hebreus 11, verso 6, nem com a fé para a salvação, que é Efésios 2, 8, e nem com a fé do fruto do Espírito, que é Gálatas 5, 22. É o dom da fé. Para que haja libertações, milagres, curas, transformações no meio do povo. É o dom da fé. O dom da fé. Depois vem o dom de curar. O dom de curar, ele não é uma intervenção cirúrgica feita por homens. Não é uma consulta médica, não. É pelo milagre de Deus, algo sobrenatural acontecer. Uma pessoa está doente e pela fé e pela a mão de Deus ela é curada imediatamente ou num processo, mas a cura definitiva. O dom de curar. Também nessa mesma classificação de dons de poder, há o dom de operar milagres, ou o dom de maravilhas. É o dom que contraria a força da natureza. Jesus, ele mostra muito bem. Um exemplo, a gente vê Moisés, Deus fala, toca nas águas e o mar vai se abrir. Moisés toca nas águas e o mar se abre. Outro, Jesus cura um cego de nascença. Ele nasceu cego. A natureza, ali na formação, na genética, ele foi uma má formação ali e ele nasceu cego. E Jesus contraria toda essa perspectiva da natureza e cura aquele jovem cego de nascença, o coxo de nascença. Então esse é o dom de milagre. Depois, aos dons na terceira classificação, os dons de inspiração. O dom da profecia, por exemplo, é um. Há dois tipos de dom de profecia. O primeiro é a palavra de Deus. É o homem que Deus dá a ele o conhecimento da palavra para profetizar, para pregar a palavra, que é a maior profecia, não tem profecia maior que essa. E depois também as profecias de revelar aquilo que também pode acontecer. A Bíblia diz que no Atos dos Apóstolos, que os discípulos estavam reunidos e desceram de uma certa cidade alguns profetas e profetizaram que aconteceria uma grande fome naquele tempo. E aconteceu. Então também há esses dons de revelação. Há também o dom de variedades de língua, ok? Línguas não conhecidas. É uma oração do homem para com Deus. E também, ao batismo, também há o dom da língua inteligível, da língua que dá para se entender. Lá no Pentecostes, a Bíblia diz que os homens foram batizados e falaram em línguas. E muitas pessoas de outras nações entendiam o que aqueles falavam. Então, há tanto de línguas estranhas, que é uma língua que se fala com o Senhor. É necessário ter ali o intérprete também. Mas há o dom de línguas inteligíveis, que também é falada, línguas de nações também. Língua de nações, ok? E também há o dom de interpretação de línguas. Enquanto uma pessoa está falando línguas estranhas, o outro está interpretando o que Deus está falando ali, a igreja, pelas línguas. Então, meus irmãos, por que falar sobre os dons espirituais? Há muitos que dizem que os dons cessaram, os sensacionalistas. Dizem que os dons pararam, mas não, irmãos. O Espírito Santo continua atuante no nosso meio. E Ele batiza, Ele unge, dá os frutos, capacita, é o auxílio, mas Ele também nos unge com dádivas, com dons para apacentar o povo de Deus, edificar a igreja, curar enfermos, libertar oprimidos, profetizar, revelar aquilo que está escondido. Deus, Ele nos capacita para isso, meus irmãos. Então, se você pensa e diz, Senhor, eu preciso de um dom para pregar, para anunciar a sua palavra, orar pelos enfermos,
ore, peça ao Espírito Santo, Ele dará. Ele te abençoará com essa dádiva. E procure fazer, porque o Espírito Santo ele não dá dom a ninguém para ser guardado, mas para utilizar no serviço da obra de Deus. Esse é mais um capítulo e último capítulo da série Espírito Santo. Peça, ore e receba os dons do Espírito Santo para servir e edificar a igreja do Deus vivo. Deus abençoe a todos no nome de Jesus.